Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o Enfermagens em Pauta número 37. Eu trago dois julgamentos, um do STF e um do STJ. Em relação ao julgamento do STF, tema bem legal envolvendo a Lei Maria da Penha, mais exatamente uma alteração feita lá no artigo 12C, que permitiu que delegados de polícia ou policiais, em determinadas circunstâncias, possam determinar o afastamento do pretenso agressor num caso envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. O Supremo analisa a constitucionalidade dessa regra, vamos ver o que ele decidiu. E o outro julgamento é um caso analisado pelo STJ em recurso especial repetitivo, bem importante, uma discussão extremamente polêmica relacionada ao ITBI. Toda e qualquer transação imobiliária envolvendo ITBI tem grandes chances aqui de aplicar esse precedente em que o STJ vai trazer balizas para a definição da base de cálculo do ITBI nessas hipóteses. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu trago também dois julgados, professor, ambos do STJ. Um deles é repetitivo, versa sobre honorários advocatícios. A questão é definir a amplitude do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, naquelas hipóteses em que o juiz é livre, né, ou tem a liberdade de apreciar equitativamente, né, o valor dos honorários, se essa regra admitiria ou não uma interpretação extensiva, uma analogia. Esse é o que o STJ definiu no repetitivo. E um outro julgado, também do STJ, é da Corte Especial, é um julgado importante, né, interessante, e nós vamos analisar quais são os efeitos, né, de um feriado local que já é computado automaticamente pelo Tribunal de Origem, né, pelo Tribunal de Segundo Grau Estadual, para fins de interposição de recurso para o Tribunal Superior. Né? O STJ ele vai alinhar dois entendimentos distintos que ele tinha sobre essa questão. Pessoal, começo então com o julgamento do Supremo envolvendo a Lei Maria da Penha, situação com grande alcance social, tema bem interessante, envolvendo as alterações promovidas pela Lei 13.827 de 2019, lá no artigo 12C da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. A controvérsia, pessoal, diz respeito à possibilidade de o delegado de polícia ou mesmo o policial determinarem ao suposto agressor a retirada uma saída compulsória do domicílio em que ele convive com a vítima num caso de violência doméstica e familiar. Eu falo aqui pretenso agressor porque, a bem da verdade, a gente ainda está numa fase pré-processual, não tem nenhum juízo condenatório, né? Então, se tem apenas algum tipo de indício ali que aponte um risco de reiteração de um ato de violência contra a mulher. Só para a gente entender bem a discussão, né, e não achar que ela tem um alcance maior, a regra teria um alcance maior do que teria. Não, como muitos disseram, pessoal, não significa que o delegado ou o policial possam, em todo e qualquer caso, determinar esse afastamento compulsório. Na verdade, a lei ela previu que o delegado pode determinar, sim, esse afastamento compulsório, mas somente quando o fato ocorrer em alguma cidade, algum município que não for sede de comarca, ou seja, não tem um juiz naquela cidade, não tem um juiz naquele município. Só aí que o delegado pode fazê-lo. Se tiver juiz na cidade, a cidade for sede de comarca, só o juiz que pode determinar esse afastamento. Em relação ao policial, além de não existir na cidade comarca, ou seja, além de exigir a mesma condição no que toca ao delegado de polícia para determinar esse afastamento compulsório, ainda se exige que não haja nenhum delegado de polícia disponível. Então, é a título absolutamente excepcional. Então, para a gente guardar bem, não é que o delegado ou o policial podem, em todo e qualquer caso de violência doméstica e familiar, determinar o afastamento compulsório do lar do pretenso agressor. Normalmente, quem vai fazê-lo é o juiz. O delegado só pode fazê-lo quando a cidade onde ocorreu o fato, onde está ali a delegacia, não for sede de comarca, ou seja, não tem um juiz na cidade,
ou em relação ao policial, além de a cidade não ser sede de comarca, também não existir um delegado naquele momento disponível para que fizesse esse filtro, essa análise quanto a um possível risco de reiteração de ato de violência. Além disso, pessoal, é importante também a gente compreender toda a sistemática legal. Nessas hipóteses, a Lei Maria da Penha exige que o delegado ou o policial que tem um determinado afastamento compulsório nessas situações específicas submetam essa determinação a um juiz dentro de um prazo máximo de 24 horas. E aí sim o juiz pode ratificar aquela medida, que é uma medida cautelar de afastamento do lar, ou então revogá-la. Então vejam que não se trata de simplesmente repassar para delegado, para policial, o poder de determinar o afastamento de alguém de sua residência. Somente em situações específicas, como a gente comentou, e além disso, deve haver a comunicação dessa determinação ao juiz. Então vejam que uma determinada cidade, imaginemos uma cidade bem pequena, que não é sede de comarca. O delegado tem um caso ali de violência doméstica, ele vê que tem um risco de reiteração, ele pode sim determinar o afastamento do agressor do lar, mas ele deve submeter ao juiz da comarca, porque toda a cidade está abrangida por uma comarca, nem toda cidade é sede de uma comarca, mas toda a cidade está abrangida pela competência jurisdicional de alguma comarca. Do contrário, né, não existe nenhuma cidade que está sem ficar sujeita ao Poder Judiciário. Toda a cidade está abrangida, mas nem toda a cidade é sede de uma comarca, que normalmente vai ser uma cidade maior, né, do que aquela que a abrange. Então, nesses casos, vai ter um juiz que vai examinar. Nós temos uma cidadezinha pequena, ocorreu o fato, o delegado determinou o afastamento, ou mesmo o policial, como a gente viu. Eles submeterão essa decisão ao juiz da comarca competente. Imaginemos uma cidade vizinha maior que abrange, que jurisdiciona aquela cidade. E aí o juiz vai ratificar a determinação ou então vai revogá-la, se entender que não há indícios, né, de prática de reiteração delitiva para determinar esse afastamento do lar. Então, pessoal, essa é a sistemática legal. Não, como alguns dizem, né? A partir de agora, delegado e policial pode determinar o afastamento do lar se alguém alegar violência doméstica. Não, não é assim. Normalmente é o juiz, somente em circunstâncias específicas que poderá ser um delegado ou policial, e ainda assim, nesses casos, submetendo essa decisão administrativa, né, do delegado policial a um controle jurisdicional dentro de um prazo máximo de 24 horas. Bem colocadas as coisas, bem colocada a sistemática legal, o Supremo examinou a constitucionalidade desse preceito para reputá-lo constitucional. O Supremo entendeu que não há nenhuma inconstitucionalidade nessa nova sistemática legal, porque ela, em primeiro lugar, é razoável, é proporcional e é adequada para os fins a que se destina, né? Evitar casos mais graves, né, ou reiterados de violência doméstica contra a mulher. E aqui o Supremo vai dizer, esse afastamento determinado por delegado ou por policial, ele é absolutamente excepcional, ocorre a título supletivo e ad referendum de um juiz. Tudo para que se dê efetividade à proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E aí o Supremo teve que enfrentar, em primeiro lugar, o alegado malferimento à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, porque essa é a visão daquela pessoa que é acusada, né, e que está tendo que sair de sua casa por uma determinação ali do delegado ou do policial. O Supremo aqui disse, não há nenhuma violação a essa garantia, porque, a bem da verdade, né, nós temos uma situação em que há uma extrema necessidade da medida
e mesmo que tenha sido determinada, né, por a autoridade administrativa, é ad referendum de uma autoridade judicial. Então, sempre passa pelo crivo do judiciário, ainda que um crivo diferido para um prazo aí máximo de 24 horas. Então, na visão do Supremo, não contraria a cláusula da inviolabilidade de domicílio, que, de fato, nós sabemos, está sujeita a uma cláusula de reserva jurisdicional. Somente por mandado judicial você pode adentrar na casa de alguém, né? E vejam que aqui o Supremo também trouxe o argumento, não há na Constituição regra específica sobre o afastamento do lar. Então, na verdade, não é que alguém vai poder entrar quando quiser lá na casa. Vai determinar, né, que alguém de dentro da casa tenha que sair. Se não cumprir, fica, claro, sujeito a crime de desobediência, né? E por ser crime de desobediência, vai estar em situação de flagrante delito e vai ser possível adentrar para retirá-lo à força, se ele não quiser cooperar, né? Mas vejam que não há, né, especificamente ali, um malferimento dessa garantia na visão do Supremo, porque dentro dessa dinâmica, né, nós temos uma situação em que há um crivo jurisdicional, se não imediato, como acontece quando o próprio juiz determina, a posteriori, né, e dentro de um prazo aí de 24 horas. Por outro lado, o Supremo também lembrou o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que determina que o poder público adote, crie mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Então, há uma diretriz constitucional para que se dê efetividade a essa proteção da mulher nos casos de violência doméstica e familiar. Também, pessoal, o Supremo salientou que a medida está abalizada por uma série de normas internacionais de direitos humanos de proteção da mulher que exigem que haja a criação de mecanismos preventivos, além de repressivos, eficazes para a proteção da mulher nesse contexto da violência doméstica e familiar. Então, o Brasil está cumprindo aqui um compromisso assumido perante a ordem internacional de ter mecanismos eficazes, mecanismos efetivos para prevenir e reprimir a violência contra a mulher. Eu, particularmente, acho que temos aqui, né, um típico caso de colisão de valores, né, a gente pode invocar em relação ao pretenso agressor, que não tem culpa formada ainda, né, uma situação totalmente cautelar, em que ele tem o direito de ficar na sua residência, tem muitas vezes um direito de propriedade, ele é proprietário também daquele imóvel. Mas, nesse embate, o Supremo vai dizer que é legítima a opção do legislador por conferir um mecanismo mais eficaz, mais efetivo de proteção da mulher. Vejam, não é que delegado policial pode, em qualquer caso, sem qualquer critério. A lei exige que haja um risco efetivo de reiteração de um ato de violência, que pode ser física ou psicológica, né? Inclusive, aqui vale lembrar que a Lei 14.188 incluiu também a violência psicológica contra a mulher no contexto aqui dessa medida acauteladora, né? Então, se houver risco de reiteração dessa violência física ou psicológica contra a mulher, não podemos, nesse caso, titubear. É isso que o legislador quer dizer. Isso a gente sabe que, infelizmente, acontece não só em cidades grandes, acontece, e quem sabe até num percentual até maior, em cidades minúsculas, em cidades menores, em que a posição da mulher naquela sociedade muitas vezes tão afastada, longínqua, a posição dela culturalmente já é inferiorizada. Então lá acontecem mais casos ainda de violência doméstica e familiar. E aí o Estado não tem um juiz lá, e não tem como ter juiz em toda e qualquer cidade do país, né? Porque isso tem um custo elevado. E nesse cenário, né, é que se deve buscar aí uma medida para que haja uma tutela efetiva diante dessa situação, né, de impossibilidade de o judiciário estar presente diante de todos os fatos que aconteçam em todo e qualquer local desse país, né?
Então, acho que a decisão do Supremo é muito feliz, apesar de muitos criticarem por acharem, né, que está violando aí direitos fundamentais. Eu acho que é uma ponderação de direitos fundamentais que também existe, né, o direito fundamental da mulher, a sua integridade física e psicológica, e nesse embate aí de direitos fundamentais do pretenso agressor e da mulher alegadamente vítima de violência doméstica e familiar, acho que a ponderação feita pelo legislador, ela está dentro aí de limites admitidos pelo texto constitucional. Professor Felipe, o que achou aí? Eu estava fora da transmissão, mas eu vi sua fala atentamente, Gabriel. Acho que você usaria o tema, né? Acho que realmente o que é importante para o pessoal guardar é que você realmente não está excluindo da apreciação jurisdicional, né? Você permite, né, ainda que de forma extrajudicial, uma cautelar, mas que ela vai ser obrigatoriamente judicializada, né? E as hipóteses de cabimento, como você mesmo colocou, são bem estritas, né? São aquelas comarcas em que você não tem realmente o juiz à disposição na prática, né? E você colocou uma ordem de preferência do delegado em relação ao policial, né? Quando a mídia colocou isso, né, colocou de forma não tão acurada, não tão precisa, né? Porque foi vendido pela imprensa, né, que você realmente estaria tirando o juiz da jogada, digamos assim, o que não é verdade, né? Só para o pessoal realmente guardar bem isso. Como costuma acontecer, né, Felipe? A imprensa fica na superficialidade, explica tudo errado e muitas vezes a população recebe errado e não raro também as distorções de redes sociais, né, e de argumentos, mas muito bem lembrado. Professor Felipe, temos agora um precedente do STJ extremamente relevante, né, da Corte Especial, que interessa aí a todos os advogados brasileiros, porque diz respeito à fixação dos honorários sucumbenciais. E as partes também, né? Que é quem pagarão, né? Esses honorários, né? Desde do Estatuto da Ordem, né? Que deixou de ser de titularidade da parte, né? Os honorários sucumbenciais passaram a ser de titularidade do advogado, né? E desde que foi editado o Estatuto da Ordem, né? De 94, se não me falha a memória, né? A política legislativa se mantém até hoje, né? A despeito das reformas do CPC e do CPC novo. Antes de mais nada, Gabriel, eu queria só fazer uma observaçãozinha. Quando o STJ afetou, né, o recurso ao rito dos repetitivos, ele colocou qual seria a definição da controvérsia que seria analisada. E o STJ expressamente colocou que a controvérsia seria a definição do alcance da norma incerta no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que o valor da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. Na prática, né, o STJ terminou ampliando um pouco mais para colocar também a fazenda pública no meio, né? Todas as vezes que a parte perdedora seja fazenda pública. Então, assim, os temas que nós vamos analisar aqui agora são essas causas, né, de valor ou proveito econômico elevados ou quando a fazenda pública é parte. Para o pessoal do caso entender, né, o cerne da discussão é para saber se esse parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, ele admitiria uma interpretação extensiva ou até mesmo uma analogia, ou se os juízes estariam realmente presos, né? Eles só poderiam ter uma apreciação equitativa dos honorários, o que o SJ entendeu como sendo equidade, nas hipóteses literais do próprio parágrafo 8º. Fora do âmbito do parágrafo 8º, não seria dado ao juiz se valer da equidade, enfim, para reduzir o valor dos honorários. Como é que está calculado os honorários, né? Como é a sistemática de cálculo dos honorários? O artigo 85 caput, ele coloca que a sentença condenaria o vencido a pagar honorários, né, ao advogado do vencedor. A regra geral de cálculo dos honorários estão no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. O parágrafo 2º coloca que o juiz, né, fixaria honorários, o jogador, na verdade, entre 10% e 20%. Além de colocar esse percentual, ele coloca qual é a base de cálculo em que esses honorários, em que esse percentual incidiria. E o STJ entendeu que existe uma ordem legal de preferência. Você só pode mudar de base de cálculo quando não é possível aplicar a base de cálculo que o código lhe dá, né? Quando não é possível aplicar a base de cálculo anterior. Então, o juiz não é livre de escolher qualquer base de cálculo. Existe uma ordem, uma gradação legal de preferência que o julgador estaria obrigado a seguir. E nesse aspecto, né, esses 10% ou 20% que o juiz, o desembargador ou o ministro vai arbitrar,
eles têm que observar, primeiramente, o valor da condenação. Não tendo condenação, né, seria o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurar, seria o valor atualizado da causa. Essa seria as bases de cálculo possíveis, né? Onde é que entra o parágrafo 8º do CPC? Ele entra em duas hipóteses, na verdade, três. Quando é inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa é muito baixo. Aí, nessas hipóteses, o parágrafo 8º abre a possibilidade para que o juiz aprecie equitativamente os honorários. E onde é que isso dá problema? Quando a Fazenda Pública é parte, quando a Fazenda Pública é sucumbente, porque nós tínhamos no Código passado, no artigo 20 do Código passado, um dispositivo que autorizava, nesses casos, que o juiz realmente fixasse o valor dos honorários por equidade, ainda que a Fazenda Pública fosse condenada, ainda que tivéssemos a condenação. Essa regra ela não foi repetida no CPC atual, no CPC de 2015. E a outra hipótese é quando o valor, né, da causa é elevado, quando existe realmente valores enormes em jogo, né, milionários ou bilionários. Pois bem, o STJ ele deixou muito claro que o simples fato da causa ter valor elevado, isso não contribui ou isso não autoriza que o juiz aplique o parágrafo 8º. O STJ expressamente colocou que valor inestimável, que está literalmente prescrito no parágrafo 8º, não se confunde com valor elevado ou alto valor da causa. Muitos juízes, né, abriam, né, a aplicação por essa via da equidade, né, fundados em princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dizendo que não seria justo, né, ou que não seria legítimo que um advogado que tenha tido pouco trabalho, né, mesmo que a ação fosse muito valiosa, que ele ganhasse honorários muito grandes, né. Esse é um dos argumentos que autorizaria esse parágrafo 8º. Pois bem, como eu dizia, né, o STJ rechaçou essa aplicação, né. Para o STJ, o fato do advogado ter tido pouco trabalho, se a causa era ou não repetitiva, né, enfim, para você avaliar isso, né, se é a justiça ou injustiça da quantidade de empenho, de trabalho que o advogado colocou na causa em relação ao valor dos honorários, isso vai ser aferido não na base de cálculo dos honorários, mas no percentual. Se o advogado trabalhou muito, né, o juiz, né, ou os julgadores, né, desembargadores e ministros, vão realmente arbitrar honorários mais próximos da casa dos 20%. E se a causa foi simples, o advogado não teve tanto trabalho, você aplicaria isso mais próximo do percentual de 10%. Seria nisso que você fixaria, né, essa correlação entre o trabalho, o empenho do advogado e o valor dos honorários. E para isso, né, o STJ fixou, né, que o próprio parágrafo 2º do artigo 85, ele coloca nos incisos quais são essas balizas, né, quais são esses parâmetros. O inciso 1º colocou, que é o grau do zelo do profissional. Um advogado mais zeloso, né, faria jus a um percentual mais alto de honorários. O inciso 2º desse parágrafo 2º do artigo 85 coloca o local da prestação do serviço, né. Então, se o advogado ele tem domicílio no profissional, né, em uma cidade e ele é chamado para trabalhar em outra, né, então seria justo, né, que ele tivesse, né, honorários percentuais, né, mais altos, porque ele está prestando o serviço em outro local, né. A mesma coisa, né, um advogado é da capital, mas é chamado para cuidar de uma causa do interior, né. Isso é um exemplo que a doutrina coloca como autorizando, né, uma aplicação de um percentual maior, né, nessa escala, nesse intervalo de 10% a 20%. O inciso 3º coloca a natureza e a importância da causa, e o inciso 4º desse parágrafo 2º do artigo 85 coloca o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Então, quanto mais tempo a causa tomou, né, mais justo seria que o juiz realmente colocasse um percentual além dos 10%, mais próximo dos 20%. E quando a Fazenda Pública é parte, o próprio parágrafo 3º teria balizado também, o próprio legislador já teria se preocupado, né, com essa questão que vigoraria, né, o que absorveria esses juízes, né, que estão preocupados em colocar condenações muito altas contra a Fazenda Pública, os honorários. Para o STJ, como os incisos do parágrafo 3º, né, colocam um escalonamento em salários mínimos, né, como sendo, né, o valor da condenação e colocando o percentual, né, à medida que você aumenta, né, o valor, né,
da condenação, enfim, você termina reduzindo o percentual. Para o STJ, na prática, o próprio legislador já teria se preocupado disso, né, quando a Fazenda Pública é parte. Por mais que essas faixas, né, elas sejam progressivas, né, elas funcionam, de certa forma, de forma muito parecida com as alíquotas do imposto de renda, né, você só condena por uma faixa quando você exaure, né, a faixa anterior. Na prática, né, o STJ não falou isso, mas você termina aumentando, né, o valor que os honorários, que o advogado recebe em honorários, mas enfim, isso é só um detalhe. E o próprio parágrafo 3º faz referência também aos incisos do parágrafo 2º, né, colocando esses vetores de como você arbitraria o percentual dos honorários, né. O STJ, professor Gabriel, nessa notícia informativa, ele foi muito exaustivo. Vê-se, né, que há, né, havia, né, uma preocupação política muito grande, né, e realmente muitos juízes, né, fundamentavam decisões em contrariedade a que o STJ colocou, né. Então, a própria notícia, o acórdão, no presente momento que nós estamos comentando, ainda não foi lavrado, né, mas a própria notícia do informativo, você, pessoal de casa, você pode observar que é muito extensa, né. O ministro relator, ele teve uma preocupação muito grande, né, de rebater argumento por argumento daquilo, né, que os defensores da possibilidade de interpretação analógica ou extensiva desse parágrafo 8º, autorizando a analogia nessas causas de valor grande, né, elevado, ou então quando a Fazenda Pública ela parte, alegavam. Ele rebateu uma a uma, né, e curiosamente ele adotou o enunciado 6, né, de uma jornada de processo civil do CJF, que já tinha esse entendimento, né, e não é dado ao julgador atuar por equidade fora das hipóteses legais, né, é o que está no parágrafo único do artigo 140. Então, esse enunciado, ele dizia que o juiz só poderia realmente decidir por equidade nas hipóteses estritas, né, do parágrafo 8º, que o STJ deu uma interpretação literal, né. Então, em linhas gerais, né, por mais que eu tenha falado muito e o julgado a notícia seja muito grande, é muito simples a interpretação do STJ. O parágrafo 8º, ele não admite interpretação extensiva nem analógica. Então, só é dado ao juiz decidir por equidade naquelas hipóteses literais, né? Quando o valor da causa realmente é baixo, ou então naquelas causas de valor inestimável. Em síntese, é isso, professor Gabriel. Bem interessante, um caso aí, uma repercussão gigantesca, né, Felipe? E nós temos uma DIN, que a própria OAB moveu, né? Uma DIN não, uma DC, né? Contra essa previsão, em que, em tese, o Supremo poderia dar uma interpretação contrária ao interesse da OAB, né? Que a OAB queria exatamente o que o STJ acabou vingando, essa interpretação. Então, o STJ já atendeu, digamos assim, a OAB. Mas o Supremo vai julgar essa ADC e poderia, em tese, dar uma outra interpretação, né? Embora, particularmente, eu acho bem difícil que o STF vá contra esse entendimento do STJ. Eu só colocaria, Felipe, o seguinte, uma situação, né? A gente vê algumas na prática, né, do dia a dia, que são gritantes. Só para exemplificar para o pessoal de casa, eu lembro, tinha um escritório da advocacia que ele entrava com a ação da seguinte forma, sendo bem singela aqui na explicação. Eles pediam, Felipe, para a Receita Federal, faziam pedidos de restituição bilionários, totalmente fora da realidade, para indeferirem mesmo. E aí eles passavam o prazo legal para decisão administrativa e eles ingressavam com uma ação pedindo que o judiciário determinasse a decisão da Receita porque estava superado o prazo legal. Claro que daí eles colocavam como valor da causa bilhões, porque era o valor do pedido da restituição. E aí a Receita, no curso da ação, decidia indeferindo aquele pedido. Só que ela deu causa à ação quando ela descumpriu o prazo legal. Então, pelo princípio da causalidade, a União que tem que pagar honorários para a parte autora. Só que aí a parte autora, qual que era a jogada? Eles queriam um honorário sobre 10 bilhões de reais. Então, pelo parágrafo 8º do artigo 85, só se fala em apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Não se fala quando o valor da causa for superdimensionado. Então, numa situação como essa, né, vai ser interessante. Para mim, com todo respeito, para mim é malandragem pura, né? Porque isso se vê que é burla total. E vale esclarecer, isso é uma minoria. A maioria, a esmagadora maioria, não trabalha dessa forma, né? E, de fato, tem juízes que, às vezes, vão contra ali a literalidade da lei.
mas acredito que o judiciário também tem que ficar atentos a casos de evidente abuso, de evidente burla, porque a aplicar ferro e fogo nessa situação que eu coloquei, nós teríamos uma ação totalmente fraudulenta, eu diria, fraudulenta no sentido de que aquele crédito era totalmente irreal, simplesmente para enriquecer com uma causa à custa do fisco e à custa do cliente, porque o cliente não tem nem nada a ver com isso, né? Ele só tem a procuração e vai jogando em nome do cliente. Então, só um contraponto, professor Felipe, para, né, algumas situações assim que eu concordo com o entendimento do STJ, mas em algumas situações tem que se ficar atento para evitar burlas, né? E aí, claro, mas pode haver um controle do valor da causa. Claro que pode, o problema é que muitas vezes a União não se preocupa com isso ali numa causa, né, como essa, porque não imaginou que aquilo ia dar, poderia, né, dar o que deu, né, uma discussão sobre honorários bilionários numa causa absolutamente singela, absolutamente simplória, mas só o contraponto. É uma questão muito difícil, Gabriel. Isso aí eu compartilho com você essa preocupação, porque no exemplo que você narrou, o valor da compensação do crédito tributário, né, ainda que colocado de forma absurda, é exatamente o proveito econômico da demanda, né? E nesse caso específico, né, você faz um pedido para que se aprecie um processo administrativo em que, por mais que o pedido judicial não seja esse, né, o proveito econômico buscado é a compensação do processo administrativo. Então, assim, é algo realmente bastante complicado, né? O STJ não escreveu, né? Mas, assim, politicamente falando, né, em termos de política legislativa, é como se o STJ tivesse dito, né, que o advogado tem direito subjetivo ao maior honorário possível. Exato, perfeito. Vamos ver como é que esses casos aí que vão pontuando, né? Tomara que pelo menos o judiciário aplique o entendimento, claro, seguindo a força do precedente qualificado da Corte Especial do STJ, mas ao mesmo tempo também que se analisem eventuais abusos de direito, eventuais tentativas de enriquecimento ilícito flagrante à custa do dinheiro de todos, né? Do dinheiro da população, do dinheiro público. Pessoal, vamos passando para o próximo julgado. Eu trago aqui um precedente em direito tributário, também recurso especial repetitivo, um caso com grande alcance social envolvendo ITBI. Quem já foi a promover o registro, a verbação de uma escritura de compra e venda de imóvel já passou por essa situação. Leva lá a escritura com um valor de compra e venda e, por vezes, acontece de o valor do ITBI ser calculado não pelo valor da negociação, mas por um valor arbitrado pelo fisco. Por exemplo, o interessado vai no cartório de registro de imóveis para efetuar o registro na matrícula de imóvel de uma compra e venda, leva lá a escritura pública de compra e venda. A compra e venda foi de R$500 mil. E aí o ITBI que ele tem que pagar vem calculado sobre R$800 mil e não sobre R$500 mil. Nesse caso, pessoal, se não pagar, o oficial do registro de imóveis ele não vai transcrever aquela escritura pública, porque ele precisa da CND, sob pena de não havendo a quitação tributária, ele ser responsável tributário na forma de CTN. Então, na prática, o contribuinte fica de mãos amarradas. O STJ, no entanto, ele trouxe um precedente que dá margem para discutir eventuais ações de repetição de indébito, mesmo que o cara tenha que pagar para já ter ali o registro, né, e ter a segurança jurídica daquela compra e venda averbada na matrícula do imóvel, que é o que vai atribuir a propriedade dele em relação ao imóvel, como a gente sabe, só se transfere dessa forma, em se tratando de bem imóvel. Então, pessoal, ele pode pagar, mas aí agora tem margem para pedir um débito tributário. Por quê? Vamos entender. O STJ julgou em recurso especial repetitivo alguns pontos que eram controversos relacionados a essa situação. Em primeiro lugar, o STJ teve que analisar se é possível que seja considerado como valor mínimo para uma transação imobiliária daquele imóvel o valor venal que consta na planta genérica para fins de IPTU. Vamos entender qual é a discussão aqui, qual é o problema. Vejam, em matéria de ITBI e IPTU, ambos são impostos
municipais, de competência municipal. O ITBI é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Já o IPTU é sobre a propriedade territorial urbana. Então, o fato gerador é completamente diferente. Mas a base de cálculo de um imposto e outro é a mesma. É o valor venal segundo o Código Tributário Nacional. E aí, pessoal, é uma situação que pode causar perplexidade. Esse valor venal, que é a base de cálculo do ITBI e do IPTU, ele pode ser diferente para um e para outro? Pode, pessoal. Isso já era da jurisprudência do STJ. Não tem nenhum problema em a base de cálculo do ITBI ser uma e a base de cálculo do IPTU ser outra. Não há uma obrigatoriedade de vinculação desses valores, ainda que ambos tratem de valor venal. Por quê, pessoal? O STJ deixou as coisas claras. O IPTU, ele calcula o valor venal segundo o que previsto na planta genérica, que é editada por lei local, por lei do município, que define, sobretudo à luz de localização e tipo de imóvel, define um valor venal. Mas esse valor venal, ele é um valor médio, mas é um valor é uma média bem genérica mesmo. O ITBI, que envolve uma transmissão de bem imóvel, ele envolve o valor venal. O valor venal é o valor de mercado. Mas na compra e venda, outros aspectos entram em consideração. Não importa só a localização e a metragem do imóvel, que é o que normalmente se considera para IPTU, para a planta genérica do IPTU. Além disso, se considera se tem benfeitorias, se considera se o imóvel está em bom estado de conservação, se consideram também interesses pessoais do comprador e do vendedor. O vendedor, por exemplo, por vezes pode vender um bem imóvel mais barato. Por quê? Porque ele está necessitado daquele valor que ele precisa arcar com determinadas despesas urgentes. E o comprador, por outro lado, ele pode se dispor a pagar um valor maior do que seria um valor referencial de mercado, porque ele, por exemplo, pode ter ali um imóvel que fica do lado do trabalho dele, ou fica perto dos seus familiares, e não tem outras opções na região. Então, ele pode se dispor a pagar além de um valor de mercado. Então, o STJ, nesse precedente, ele vai dizer que não há necessidade de que obrigatoriamente o valor venal para fins do ITBI seja o mesmo do IPTU. Vejam que isso pode tanto favorecer o contribuinte quanto prejudicá-lo. Não necessariamente prejudica o contribuinte, pode até favorecê-lo. E mesma coisa falando, claro, no lado do fisco. E por que pode ser diferente? Por isso, porque a forma de apuração do valor venal, que é o valor de mercado para fins de IPTU, é por lei que considera localização e metragem. No caso do ITBI, já tem outros aspectos que entram também na consideração ali do valor venal daquele bem. Nesse cenário, o STJ, dando um passo à frente, ele vai dizer que o fisco ele não pode utilizar o valor venal do IPTU como um valor mínimo do ITBI, porque era isso que acontece ainda na prática. Inclusive, a gente vai ver muito isso acontecendo e muitos vão entrar ainda no judiciário. Por quê, pessoal? Porque, claro, o fisco vai defender o lado dele. Então, ele tem um valor venal de 800 mil, naquele exemplo que eu coloquei para fins de IPTU, venderam por 500 mil, ele vai dizer, não, ITBI eu quero que calcule sobre 800 mil. Como a gente viu, o contribuinte acaba muitas vezes pagando porque ele quer registrar aquela compra e venda e quer assumir a propriedade, para não correr nenhum risco. Mas ele vai poder discutir o que o STJ disse em relação a esse arbitramento de valores aí pelo fisco. O STJ disse que o município não pode utilizar um valor referencial pré-determinado, porque, de um lado, temos o princípio da boa-fé objetiva, de modo que o valor declarado pelo contribuinte ele deve, em princípio, ser aceito, e, para não ser aceito, não adianta invocar o valor venal para fins de IPTU. Pode o fisco questionar aquele valor e não aceitá-lo?
Pode, só que isso envolve uma hipótese de lançamento por arbitramento, que é a espécie de lançamento de ofício, que é prevista no artigo 148 do CTN. Então, o fisco ele pode arbitrar um outro valor venal, mas para fazê-lo, ele tem que instaurar um processo administrativo para que o contribuinte também se defenda e diga, olha, é 500 mil que eu paguei, é 500 mil mesmo, e é assim porque o bem estava depreciado, é assim porque o vendedor teve que vender dessa forma por uma questão urgente, enfim, o contribuinte vai ter oportunidade de se manifestar antes do arbitramento. Então, vejam, o que acontece na prática é que o fisco arbitra um valor mais alto sem abrir esse processo administrativo. O contribuinte acaba pagando porque precisa do registro, mas ele tem ali um lançamento viciado. Ele vai poder entrar com uma repetição de indébito daquele valor de TBI. E o fisco vai ter que abrir um processo administrativo regularmente, franqueando o contraditório. Vejam o quanto esse entendimento do STJ pode dar de repercussão prática em termos de ações de repetição de indébito. Então, o julgamento ele é uma bomba, pessoal, porque quem é da advocacia tributária, pegando esse entendimento aqui, a grande maioria dos contribuintes paga esse TBI por um valor maior do que aquele que era da transação e sem que o fisco tenha aberto um processo administrativo específico e franqueado contraditório e ampla defesa. Então, é um julgamento extremamente polêmico, com repercussões extremamente graves, né, em termos práticos, e vai ficar um jogo de gato e rato, porque nós vamos ter, de um lado, o contribuinte pagando e entrando com a repetição do indébito, e, de outro lado, o fisco abrindo, né? Se ele vendo que tem a chance ali de perder, ele vai instaurar esse processo administrativo para justificar aquele arbitramento e permitindo que o contribuinte se manifeste antes, mesmo que para ratificar aquele mesmo valor, né? No nosso exemplo, que seria ali de 800 mil. Então, é um julgamento que, em termos práticos, traz muita repercussão, traz muita polêmica e possibilidade aqui de ações de massa, né? De ações aí envolvendo essa matéria em larga escala, envolvendo tantas transações imobiliárias. Então, vamos ficar acompanhando aí o desenrolar. Repito, um recurso repetitivo, então precedente qualificado não é que, né, simplesmente é mais um precedente do STJ, um precedente que deve ser seguido pelas instâncias ordinárias. Professor Gabriel, acho que você exauriu o tema. Eu só colocaria, né, que quando o CTN foi editado, esse imposto de transmissão, né, sobre imóveis, né, não existia o ITCMD, né? Então, assim, na prática, para o ITCMD, né, quando você tiver uma transmissão gratuita, né, o causa-mortes, né, que você não vai ter a onerosidade, né? Então a competência não vai ser dos municípios, vai ser realmente dos estados. Na prática, você vai terminar arbitrando, né? Porque você não vai ter valor econômico envolvido, né? Você não vai ter dinheiro na transação, né? Que você possa colocar como base de cálculo. Então, vai ficar uma contradição, né? Entre o ITCMD e o ITBI. E outro detalhe que eu coloco, professor Gabriel, não é nem no campo tributário, mas existe uma aparente contradição, que só me veio à mente quando você estava comentando, que, embora desde quando saiu o Código Civil, nos primeiros anos, nós tínhamos um enunciado das jornadas de direito civil do JF, que dizia que o critério para você avaliar se seria necessário ou não a escritura pública, para fins do artigo 108, né, do Código Civil, que diz que quando estivermos, né, diante de imóveis com mais do que 30 salários mínimos, a escritura pública é obrigatória, né, sob pena de nulidade do ato, né? Aí nós tínhamos um enunciado do CJF que dizia que o valor era exatamente aquele atribuído pelas partes, para você saber se seria obrigatória ou não a escritura. Mas, curiosamente, quando o STJ foi chamado a se manifestar, né, ele não entendeu assim. Ele, no informativo 562, que foi apreciado no ano de 2015, ele entendeu que o critério para você saber se a escritura pública é ou não obrigatória, né, pela validade do ato, não é o valor atribuído pelas partes, é o valor exatamente arbitrado pelo fisco. Então, assim, é uma contradição, né, porque o STJ, pelo menos nas turmas de direito privado, né,
considera que o critério para você saber se a escritura pública é ou não obrigatória, né, a validade do ato, é o valor arbitrado pelo fisco. Mas na hora de recolher o ITBI, aí não vale o valor arbitrado pelo fisco, vale aquele valor que foi realmente colocado pelas partes. Enfim, é uma contradição que não sei como que eles vão resolver, mas são critérios distintos, né? Tudo bem que um é para o direito civil e outro é para o direito tributário. Mas a lógica do raciocínio, né, tá contraditória mesmo, muito bem lembrado, professor Felipe. E foi bom também que eu recordei, só para salientar da importância do caso, o caso era um IRDR julgado pelo TJ de São Paulo. Então, que inclusive o TJ de São Paulo tinha dado um entendimento diverso. Ele disse que o valor venal para o ITBI e para o IPTU deveria ser o mesmo, porque não poderia, sob um raciocínio lógico, ser diferente para dois impostos o mesmo conceito. Esse entendimento do TJ de São Paulo foi superado pelo STJ, né? Então vejam que é um precedente extremamente relevante, não só, né, porque foi julgado pelo STJ em repetitivo, mas também porque veio de um IRDR no TJ de São Paulo que já valia para o estado inteiro, que foi derrubado agora em partes, né, pelo STJ. Então, precedente importante aí para o pessoal, seja em termos práticos, seja em termos de concursos públicos. E para finalizarmos, temos um caso também aqui interessante envolvendo PJE, envolvendo processo eletrônico, né, professor Felipe? Bem interessante. Exatamente. É um caso que também foi julgado pela Corte Especial, porque, tal como honorários, né, envolve, né, a competência de várias sessões, né? Nesse caso específico, contagem de prazo, né, como honorários advocatícios, também, né, aplica as diversas sessões, as diversas turmas do STJ lidam com essa matéria. Então, é a Corte Especial que realmente vai dirimir, né, essa divergência entre julgados. Qual era o caso aqui, para o pessoal entender? Era o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí tinha lá, né, pela legislação estadual, um feriado que não é feriado nacional, era só feriado no Estado do Piauí. Fora do Estado do Piauí, ainda que no território nacional, não era feriado. E o que aconteceu? O sistema eletrônico, né, esse caso específico, era um sistema eletrônico, né, que já gerava, né, quando faz aquela intimação automática, né, para os advogados, para as partes, ele já calcula o prazo. Então, ele já coloca a data final em que o ato deve ser praticado para ser considerado tempestivo. E, na contagem desse prazo, nessa contagem automática, né, o sistema eletrônico do tribunal considerou esse feriado estadual. E, como tal, considerando esse feriado estadual, disse para a parte, olha, o prazo limite para você interpor esse recurso, né, no caso específico era um recurso que iria para um tribunal superior, né, em Brasília, ou para o STF ou para o STJ, no caso específico aí era para o STJ, é tal data. E só que qual é a problemática? O artigo 1003 do Código de Processo Civil, quando ele vai tratar dos prazos para interposição de recurso, ele colocou um parágrafo sexto, que coloca também o entendimento, consolidou o entendimento jurisprudencial do STJ, onde ele coloca expressamente, o caput fala, né, o prazo para interposição de recurso, conta-se da data, enfim. E o parágrafo 6º coloca lá, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Pois bem, inicialmente o STJ, né, quando pegou os autos, contou os prazos, disse, olha, a contagem que o sistema eletrônico fez está errada. E o recorrente, né, ele não trouxe essa comprovação, esse ônus, né, do parágrafo 6º do artigo 1003, ele não comprovou esse feriado local, e como tal, o recurso é intempestivo. Agora, o que é que o advogado fez, a meu ver, corretamente, né? Ele disse que a norma que estava em discussão não era essa do parágrafo 6º do 1003. A norma que estava em discussão seria a do parágrafo 2º do artigo 223, que se aplicaria não apenas aos prazos recursais, mas a toda a lógica de prazos em geral, inclusive perante o juiz de primeiro grau, que é aquela questão da preclusão, né, da preclusão temporal, que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticá-lo, né, mas, aí vem agora o pulo do gato, né, o parágrafo 2º desse artigo 223 coloca que considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que é impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. E o STJ tem uma ampla jurisprudência desde antes, né, de você ter a lei do processo eletrônico, que passou a entender que aquelas informações que o TJ, né, os TRFs, enfim, os tribunais em geral dão no seu sítio eletrônico,
por mais que eles façam advertência, né, essa consulta é meramente informativa, né, não substitui os atos processuais, ainda que haja essa advertência, o STJ há muito tempo considera que a informação que é veiculada eletronicamente, ela ampara, né, a confiança legítima e a boa-fé objetiva dos advogados e das partes na informação que foi dada pelo próprio Poder Judiciário. Muito mais no processo eletrônico, onde você tem o próprio sistema, né, praticando de forma automatizada atos ordinatórios, né, certidões, indicando qual é o prazo inicial e qual é o prazo final. Então, o STJ, né, a Corte Especial, né, resolvendo essa divergência, entendeu que, mesmo que o prazo local não tenha sido comprovado pela parte, só o fato, né, do próprio Tribunal de Justiça, na origem, né, ter dado um prazo, ter certificado uma contagem de prazo, dizendo que a data limite, né, para a tempestividade, para a prática do ato seria dia tal, se o advogado observa ou respeita, né, essa diretriz, né, digamos assim, essa determinação que foi dada pelo próprio Poder Judiciário, o recurso seria tempestivo, ainda que, na prática, né, se você for abrir os autos, se for fazer toda a contagem, aquela data, né, aquele prazo dado pelo STJ seria a maior. Não era o caso aí se ele houvesse comprovado o feriado estadual, coisa que ele não fez. Mas, ainda que você tenha, não sei, o sistema do tribunal esteja funcionando mal, né, e você coloque um prazo recursal triplicado, vamos botar esse caso limite, né, ainda assim o STJ diz que o ato deve ser dado por tempestivo. Exatamente porque você teve um caso fortuito ou força maior, né? Você teve essa justa causa para poder praticar o ato além do prazo. E outro detalhe também, professor Gabriel, não consta na notícia, mas o próprio, vários julgadores, né, colocaram que o artigo 77, inciso 4º do CPC, né, ele coloca como sendo dever das partes, o inciso 4º coloca, cumprir com exatidão decisões jurisdicionais. E o STJ interpretou esse inciso 4º como sendo quaisquer determinações do Poder Judiciário, né? Ainda que praticadas por servidores ou pelo sistema, que seriam ato ordinatório, certidões. Então, enfim, seria uma razão a mais, né, para que aquele que confia, né, na diretriz dada pelo Poder Judiciário, né, ele está protegido. Você não pode ter aí um comportamento contraditório, né, de outra instância, de outro órgão do Poder Judiciário, dizendo, né, ou contradizendo aquilo que uma outra instância, né, do Poder Judiciário afirmou. É algo interessante. A meu ver, o advogado ele foi muito hábil, né, porque ele tirou a discussão do artigo 1003, parágrafo 6º, e colocou a discussão no artigo 223, parágrafo 2º. E realmente, na minha opinião, ele foi muito hábil. Na prática, né, o que é que o STJ colocou? Né? Ele tornou, em processo virtual, né, em processo eletrônico, ele tornou o parágrafo 6º letra morta, né, na prática, porque vai sempre prevalecer o prazo, né, a contagem de prazo dada pelo sistema eletrônico, seja PJE, seja PROC, enfim. É um julgado bem interessante. Bem interessante, Felipe, também com alcance, né? Por isso, aliás, é da Corte Especial, como bem explicou para o pessoal de casa, é porque interessa, né? Há mais de uma turma ali, mais de uma sessão do STJ que julga direito processual civil. Em caso de direito público, na primeira sessão do STJ, aplica-se direito processual civil. Na segunda sessão do STJ, direito privado, se julga também direito processual civil. Então, precedente extremamente importante aí que uniformiza, né, a jurisprudência do tribunal nessa matéria e dá mais segurança jurídica, né? Bem interessante. Pessoal, com isso nós encerramos o nosso Enfermagens em Pauta número 37. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no material escrito, no PDF, para fixar bem esses temas. E esperamos vocês na próxima edição. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Satisfação, pessoal. Força nos estudos.